voltando aqui com o nosso estudo, nós vamos ver, pessoal, as divisões políticas do nosso país com base nas regiões. Nós vimos que tinha um mapa aqui sobre a insegurança alimentar e nós vamos ver essas regiões agora mais a fundo. Então, com base no mapa geográfico presente no texto, percebemos uma forma de divisão política do nosso país. É a divisão regional, divisão por regiões. Você já ouviu falar sobre isso? Que tal conhecer um pouquinho mais? Assistam ao vídeo neste link aqui, tá? Depois de assistir, nós vamos aqui para a atividade. Agora, escreva o que você entendeu sobre e quais são as regiões brasileiras. Então, quantas são as regiões? Quais são o nome delas? E falem um pouquinho sobre essas regiões. Vocês podem aproveitar e pesquisar pelo menos uma curiosidade sobre cada região. E aí vocês vão escrever neste retângulo abaixo, tá? Então, pessoal, eu quero o nome das regiões, que vocês falem um pouquinho sobre elas e uma curiosidade de cada região, certo? Façam pesquisa lá no Google. Pode ser uma coisa breve, mas eu quero que vocês façam essa pesquisa. Observando o mapa geográfico da fome no Brasil, responda. Então, vamos voltar àquele mapa, certo? Qual a região com maior índice de fome? O que vocês observam aqui? Qual é a região que traz o maior número de pessoas com fome? Qual região apresenta o menor índice? Qual que é a região que tem menos pessoas passando fome? Analisem aqui, galera. Por que as regiões sul e sudeste estão juntas nesse mapa? Por que vocês acham, pessoal? Será que elas apresentam o mesmo índice? O que vocês acham? Observe os índices percentuais. Há um símbolo usado, ó, porcentagem. Você sabe para que ele é usado? Se vocês não sabem para que ele é usado, pesquisem em casa com uma pessoa da família ou na internet e responda para que ele serve. Esse símbolo aqui da porcentagem, para que serve? Façam uma pesquisa aqui e escrevam para a Pro. Em quais outras situações você já viu ou vê o uso deste símbolo, porcentagem? Garanto para vocês que vocês já viram, principalmente em lojas. O que será que ele indica, hein? Pensem aí. Perguntem para os familiares de vocês e aí vocês vão, perceber que vocês já viram e conhecem. É possível observarmos que o aumento dos índices percentuais no mapa ocorre de baixo para cima. Olhando para essa informação e observando o tamanho, espaço demográfico de cada região, por que isso ocorre? Então, pessoal, aqui, o aumento ocorre de baixo para cima, se vocês perceberem, Tá vendo que vai aumentando os números? Abaixo é menor e quando vai mais para cima vai aumentando. E observem também, o tamanho, o espaço demográfico, quer dizer, o tamanho aqui de cada região. E aí vocês me respondam, por que vocês acham que isso ocorre? Por que aumenta mais lá em cima do que embaixo, tá? Por que vocês acham isso? Observando o tamanho lá de cada região. Volte ao texto. Fome atingiu 19 milhões de brasileiros na pandemia, segundo pesquisa nacional inédita. O que você entende pela palavra inédita?
O que será, pessoal, lendo aí e analisando o contexto, o que será que significa inédito? Se vocês não souberem, podem pesquisar no dicionário ou no Google, tá? De acordo com o texto, então lá naquele texto, ó, pediu para voltar, então vocês vão voltar. Quais regiões foram as mais atingidas pela fome no Brasil? O que o texto nos traz, pessoal? Analisem lá, leiam com bastante atenção e me respondam. A causa do aumento gigantesco da fome no Brasil é, segundo especialistas, desigualdade social, a insegurança alimentar, a diminuição do auxílio, a falta de água potável. Então, voltem ao texto e vejam a fala do especialista. Por que, segundo o especialista, está acontecendo o aumento da fome no Brasil? O que ele diz? Qual dessas opções aqui que ele fala? Que leia uma parte do texto. No campo, os índices de fome são maiores. A pesquisa indicou que a insegurança alimentar grave alcançou 12% dos domicílios na área rural, com 8,5% em área urbana. Então, olha aqui, pessoal, a diferença de 3,5%, tá? Aqui, ó, 12% em domicílios na área rural contra 8,5% na área urbana, 8,5% na área urbana. A vulnerabilidade acompanha quem tem menor acesso à água potável. Quer dizer, as pessoas ficam num estado mais vulnerável, mais frágil, quem tem menor acesso à água potável. Vulnerabilidade. A palavra em destaque poderia ser substituída, sem alteração de sentido, por qual palavra? Fragilidade, força, esperteza ou leveza. Substituam, pessoal, por todas essas palavras e vejam qual não altera o sentido. E se vocês tiverem dúvidas, podem pesquisar no dicionário ou ainda na internet os sinônimos, ou seja, palavras diferentes que tenham o mesmo significado de vulnerabilidade, tá? Para me falar aqui, qual palavra vocês poderiam substituir a vulnerabilidade que não ia perder o sentido do texto, tá? E aqui, pessoal, a professora trouxe o texto 2, continuando essa temática da fome, ok? Vamos ver o título. Criança abre mão de tablet de aniversário para dar cachorro-quente a moradores de rua. Então, se vocês verem aqui, nós temos título, subtítulo, quando foi publicado e por quem. Temos a foto e uma legenda aqui. Temos os parágrafos trazendo aqui a notícia, ok? Gostaria que vocês lessem com muita atenção. Se precisar, acessem o link de onde foi tirada a notícia, tá? E aí, observe o texto 2, esse daqui do menino, e assinale a alternativa correta. Após uma leitura atenta do texto 2, você observou que ele é o quê? Uma entrevista? Uma notícia? Uma fábula? Ou é literatura? Qual será o gênero textual desse texto aqui, pessoal? Está trazendo uma história fictícia ou é uma história real? É aquilo que nós já estudamos, então pensem um pouquinho para vocês assinalarem a resposta correta. Esse tipo de texto tem por objetivo proporcionar diversão para o leitor,
Ensinar sobre a importância dos presentes que ganhamos. Noticiar um fato ocorrido com o menino. Instruir como distribuir pizzas. Qual o objetivo principal desse texto, galera? A gente já estudou esse gênero textual e o objetivo. Vocês já sabem, então é só ler com atenção. Nesse trecho, a frase: aí falamos a ele que eram pobres e ele até pediu para levarmos as pessoas à nossa casa. Essa frase, pessoal, foi dita por quem? Pela criança, pela mãe, pelo repórter ou pelos moradores? Quem foi que falou essa frase aqui? Pesquisem lá no texto. Com relação aos textos 1 e 2, podemos afirmar que eles utilizam uma linguagem informal, quer dizer, uma linguagem do dia a dia. Tratam do mesmo tema. Eles destinam-se a um público acadêmico. Só pessoas de universidade pode ler. Eles circulam no mesmo lugar. Ou seja, eles são publicados nos mesmos veículos de comunicação. O que vocês acham que é mais correto? Leia o seguinte trecho. O menino já havia combinado com os pais que ganharia um tablet de presente, mas, ao se deparar com pessoas dormindo no chão da rua, resolveu abrir mão do aparelho. A palavra destacada, o mas, dá a ideia de quê, pessoal? Dúvida, tempo, lugar ou contradição? Lembrando que, analisem a frase. O menino ia ganhar um tablet, mas ele abriu mão de ganhar o aparelho para ajudar as pessoas de rua. Não foi apresentada primeiro uma ideia e depois aconteceu outra coisa depois desse mais? Então, era o tablet, ele ia ganhar, mas acabou ajudando pessoas de rua, deixou de ganhar. Isso não são ideias opostas? Então, pensem, que sentido esse mas está dando aí nessa frase? Observe agora um comentário realizado na página do jornal online, onde foi publicada a notícia sobre a ação do menino Jonathan. Olha esse comentário. Que ação linda! Penso que deveria existir mais pessoas como esse menininho, menos egoísta e mais solidário. O comentário foi realizado por um leitor após a leitura da notícia. Podemos afirmar que esse texto traz, esse comentário, traz um fato, um relato, uma opinião ou conta um conto? Essa palavra aqui, da pessoa, expressa o quê? É um fato? É um relato? Uma opinião? Ou ela conta um conto? Lembrando, pessoal, que fato não traz opinião. Fato é só você narrar aquilo que está acontecendo. O relato também você está relatando o que está acontecendo. Agora, uma opinião é o que você acha sobre um assunto. E um conto é um texto fictício. Então, pensem aí, o que vocês acham que o comentário é? Ele traz o quê? No comentário acima, há algumas palavras que podemos identificar que evidenciam uma opinião de quem escreve. Quais palavras aqui vocês conseguem perceber que indicam que é a opinião da pessoa? Geralmente, uma opinião, galera, se escreve em primeira pessoa. Eu penso, eu acho. Então, tem algumas palavrinhas ali que vocês vão conseguir identificar que é uma opinião. Então, quais palavrinhas você consegue perceber? Anotem aqui.
E chegou a hora da nossa produção textual. Está indo uma folha com linhas para vocês. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na proposta, porque ela é bem interessante. Após a leitura dos textos e das charges, o que você achou da atitude de Jonathan, o menino que abriu mão do tablet para ajudar os moradores de rua? Então, o que você achou da atitude de Jonathan? Você faria o que ele fez? Por quê? Elabore um texto bem criativo, respondendo essas questões em folha pautada que está sendo enviada junto com as atividades. Não se esqueçam, pessoal. Parágrafo, letra maiúscula, pontuação, tá? Aqui, o que você achou da atitude de Jonathan é uma opinião sua, então é um parágrafo. Agora, você faria o que ele fez? Já é uma outra ideia, outro parágrafo, então tem que ter pelo menos 2. E aí você vai escrever se você faria ou não e justifique o porquê. Então, o seu texto tem que ter pelo menos 2 parágrafos, tá? Eu quero ver como que está a capacidade de argumentação de vocês. Vamos ver se vocês conseguem escrever um texto aqui argumentando bem legal.